Quantas vezes você já foi a uma degustação ou a um restaurante e acabou aderindo e aceitando tudo que o sommelier estava falando, por não entender os aspectos de um vinho? Ou de até mesmo comprar um vinho bom, mas não conseguir entender o porquê deste vinho ser bom assim? No vídeo de hoje, iremos entender todo o processo de degustação de um vinho e passar a tirar nossas próprias conclusões do nosso produto. Então pegue sua taça que o vídeo irá começar. Hoje em dia tem muito este conceito de que vinho para ser bom tem que ser caro, mas você sabia que para um vinho ser bom ele não precisa ser necessariamente caro? Mas sim estar equilibrado. Para isso no mundo do vinho existe a sigla CITEP: complexidade, intensidade, tipicidade, equilíbrio e persistência, que ajuda a caracterizar a qualidade de um vinho. Tá, mas como vamos saber se um vinho é complexo, persistente e até mesmo típico? Para isso, podemos seguir uma ordem na degustação de um vinho, analisando tópicos separadamente. E lembrando galera, neste vídeo irei comentar a realização básica da degustação, sem entrar em temas mais aprofundados, como por exemplo, a qualidade do tanino e as degradações da coloração e tonalidade do vinho, na qual farei em outro vídeo. Primeiramente podemos começar falando da parte visual. Nesta etapa caracterizamos a limpidez do vinho, sua coloração e intensidade da cor, mas para isso teremos que olhar o vinho de outro ângulo. Se o vinho não tiver nenhum depósito ele será límpido, agora, se nele houver sedimentos ele será turvo, muito comum em vinhos que não passam por filtração. Continuando falaremos da tonalidade do vinho. Para isso podemos separar os vinhos em 3 tipos: tintos, brancos e rosés, onde cada qual haverá suas tonalidades. Os vinhos tintos, por exemplo, passam pela tonalidade púrpura, mais violáceo, que geralmente indica vinhos mais jovens, rubi, que é a mais presente na maioria dos vinhos tintos, granada, mais atijolado, que indica que o vinho já tem uma certa guarda, e acastanhado, onde o vinho já quase perdeu toda a sua cor. Já nos brancos começamos pelo esverdeado, cor palha, dourado e âmbar. Percebe que enquanto os vinhos tintos envelhecem e perdem cor, os brancos ao envelhecer acabam ganhando cor. E também temos os rosés, que passam pelo salmão, alaranjado, cor de rosa e avermelhado, variando muito dependendo de como o vinho é elaborado. Além disso, existem as intensidades na coloração dos vinhos. Confira no quadro de cores para ver as intensidades. Também na parte visual existem os vinhos com borbulhas, os frisantes e espumantes, e nestes casos, podemos aplicar o mesmo tipo de comparação nas tonalidades. Porém temos que avaliar outro aspecto, a qualidade da perlagem. O nível de desprendimento das borbulhas, onde ela deve ser constante do início ao fim. E o tamanho das mesmas, onde as mais finas e pequenas indicam uma qualidade superior, já que em boca causam uma sensação de cremosidade. Já as bolhas maiores fazem pinicar a língua, com sensação de leves agulhadas. Já a quantidade de borbulhas não é avaliado, pois simples fiapos ou riscos na taça já causam um maior desprendimento das mesmas. Passando para a parte olfativa, teremos que analisar a condição dos aromas, se eles estão corretos ou defeituosos, quais são esses aromas e sua intensidade. Os tipos de aromas e seus defeitos falarei em outro vídeo somente sobre aromas aqui no canal, mas por exemplo, um Merlot clássico terá aromas de frutas vermelhas, como morangos, cereja e groselha, aromas herbáceos, mentolado, pimento vermelho e especiarias picantes, como pimenta do reino, podendo haver notas terrosas. Já para saber a intensidade destes aromas inclinamos a taça. Se precisarmos colocar as narinas muito próximas a ela o vinho terá a intensidade aromática baixa. Se afastarmos e deixá-la próxima aos lábios e continuarmos sentindo os aromas ele terá a intensidade média. Agora, se afastarmos mais e deixar a taça próxima ao queixo e ainda sentirmos os aromas, o vinho terá uma intensidade aromática alta. Antes da parte gustativa, se estiver gostando do vídeo deixe seu like, para o YouTube saber que está gostando de vídeos como este, se inscreva no canal e ative o sininho, para ser o primeiro a saber sempre que postar mais vídeos. Agora sim. Finalizando temos a parte gustativa, onde podemos começar classificando se o vinho é seco, meio seco ou doce.
Mas temos realmente que classificar esta parte se ela já está escrita no rótulo? Você sabia que somente a legislação brasileira obriga as vinícolas a colocar essa classificação de secura no rótulo? Além de que, para a legislação brasileira, vinhos com até 4 gramas de açúcar por litro são classificados como secos, de 4 a 25 gramas como meio secos, e de 25 a 80 gramas como vinhos suaves ou doces. Já para a União Europeia essa regra muda. Para secos o vinho precisa conter de 4 a 9 gramas de açúcar por litro, meio secos de 4 a 12 gramas, equilibrada com a acidez do vinho, meio doces de 12 a 18 ou até 45 gramas de açúcar por litro. E para vinhos doces acima de 45 gramas por litro. Mas na prática fica mais fácil. Se nos depararmos que o vinho causa uma secura em boca, podemos classificá-lo como seco. Se notarmos um residual de açúcar em boca, como meio seco. E se o vinho for doce, bom, classificamos como doce. O restante podemos separar em 5 partes, são elas o tanino, presente em todos os vinhos tintos, e em alguns vinhos rosés ou laranjas. O tanino causa a sensação de secura em boca, e dependendo da qualidade deste tanino a sensação de adstringência, como comer uma banana verde, porém esta parte de qualidade, como mencionado antes, falarei em outro vídeo. A melhor maneira de sentir o tanino do vinho é espalhá-lo pela boca e levando-o para a parte da frente, perto da gengiva, que por sua vez é a parte mais sensível da boca, e onde conseguimos senti-lo melhor. Em sequência temos o corpo do vinho, na qual podemos compará-lo com água e leite. Para senti-lo, fazemos movimentos mastigatórios com o maxilar. Segundo estudos, quando fazemos estes movimentos, facilitamos a compreensão do peso do alimento e de seu corpo. Se ao fazermos isto ele se assemelhar ao corpo de água, classificamos como corpo leve a médio. Porém, se ele se assemelhar mais com o peso do leite, podemos classificá-lo como médio a alto. Já o álcool do vinho podemos percebê-lo pela sensação de calor em boca. Se ao bebermos o vinho, ele não causar esta sensação, seu álcool será baixo. Se esquentar somente a boca, ele será médio álcool. Se ao engolir, ele causar sensação de calor na garganta ou no peito, ele será de álcool meio alto até alto, consecutivamente. Já a acidez possui papel fundamental em todo vinho. Sua função é limpar o paladar e equilibrar as sensações de álcool e tanino nos vinhos tintos, e de álcool de dulçor em vinhos brancos. Para senti-la, após engolir o vinho, deixamos a boca imóvel, e ela irá começar a salivar, principalmente nas laterais da língua. Quanto maior for esta salivação, maior será a sua acidez. E para finalizar, aproveitando que estamos com a boca imóvel, podemos sentir o final do vinho, que consiste na permanência dos sabores do mesmo em boca. Para um vinho ser equilibrado, ele deve apresentar sabores semelhantes aos aromas encontrados em nariz, e quanto maior o tempo de permanência destes sabores em boca, maior o seu final. Se estes permanecerem de 0 a 3 segundos após engolir, terá final curto. Se ficarem por 3 a 6 segundos em boca, terá final médio. E se permanecerem por mais de 6 segundos, ele terá um final longo. Porém, cuidado para não confundir a sensação de taninos, álcool ou até mesmo amargor com a fruta, pois estas não se qualificam para definir o final de um vinho. Todos estes processos da degustação lembram uma degustação profissional, onde se analisam tópico a tópico para tirar todas as informações de um vinho. Esses passos todos não são necessários, mas se você aprender todos esses pontos, com certeza saberá degustá-lo com a maior precisão possível. Agora que sabemos todos esses passos, voltamos ao CITEP. Se o vinho estiver com uma boa e grande complexidade de aromas e sabores, em uma boa intensidade desses aromas e sabores, um bom equilíbrio entre álcool, acidez e tanino, e acidez e dulçor, com uma boa persistência, que consiste neste final longo em boca, estaremos falando de um vinho excelente. Somente o T de tipicidade não temos como qualificá-lo, pois está ligado ao quanto este vinho é típico para sua região. Por exemplo, o quanto este Merlot é típico para a região do Vale dos Vinhedos, e não necessariamente está ligado à qualidade.
Sabendo de tudo isso, agora podemos tirar nossas próprias conclusões do nosso vinho, e classificá-lo como qualidade pobre, se ele contém algum aroma ou sabor defeituoso. Aceitável, se o vinho não está bom, porém dá para bebê-lo. Qualidade bom, se o vinho estiver equilibrado, mas com nenhum elemento destacando-o. Muito bom, se ele além de equilibrado estiver com bons aromas e sabores. E excelente, se por sua vez, alcançar todos os tópicos do CITEP. Agora que você aprendeu como se faz, deguste seu próprio vinho e deixe nos comentários, se este vídeo ajudou este processo. Deixe também ideias para próximos vídeos ou dúvidas sobre algo que não foi respondido. Por esse vídeo é só, um bom vinho para todos e até a próxima!